A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Mais um vídeo sobre o poder da revelação, parte 2. Bom, nesse vídeo nós iremos falar do engano. E vamos ler um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão preocupados, né? Será que eu vou ser enganado? Será que alguém vai profetizar algo enganoso para mim? Não te preocupes. Uma vez eu estava no monte e vi um irmão chegando aqui. Senhor, nos livra de toda falsa visão. Senhor, nos livra de todo falso profeta, de toda palavra contrária. Que oração tola. O que diz o versículo 10? Olha o que diz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele faz uma pesquisa no teu coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Se ele falou da parte do diabo para você, do engano, o Senhor vai dar a ele segundo as ações dele. O que ele merecer, ele vai receber do Senhor. Entendeu? Uma vez eu estava na casa de um irmão e ali chegou uma profeta. E conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, uma profeta mesmo, sabe? Uma profeta do Senhor. E ela olhou para mim e falou assim: irmão, o Espírito de Deus está me dizendo aqui que tu vais desviar. Vai vir uma luta muito grande para você e você vai desviar. Eu falei: desviar vai é o diabo do meu caminho, irmão. Ela ficou sem graça. Passou-se os dias. Encontrei com o irmão. O irmão disse assim: irmão Flávio, ela disse que você ia passar uma luta, que você ia desviar. Falei: é desviado, tá, é o diabo do meu caminho. Ela descobriu que o marido dela tinha uma amante. Ele foi, largou tudo, largou ela e foi embora com a amante. Ele também era um servo de Deus. E aquilo acabou com a vida dela, pensou até em desviar. O que aconteceu neste momento? Ela não soube entregar a palavra. Ela disse que viria uma grande luta na minha vida, realmente veio. E que eu iria desviar, não. Ela não devia ter falado assim: irmão, vigie para que você não desvie, porque eu não desviei. E ela ficou num estado crítico mesmo. E eu passei por uma luta muito grande. Eu digo que ela é falsa profeta? Não, eu não digo que ela entregou, só errou quando disse que eu iria desviar. Não, cuidado para que você não vigie. Então você veja aí, você vai dizer que ela é falsa profeta por causa disso? Não, ela é uma profeta do Senhor. Entende? Irmão, nós somos vasos de barro. E o vaso de barro pode sofrer um deslize, pode ter um engano na caminhada dele, pode ele confundir as coisas, como eu muitas das vezes me confundi, mas né, nós somos falhos. Com o passar dos anos, nós vamos nos aperfeiçoando. Hoje eu não me apresso para entregar alguma coisa para ninguém. Hoje eu vou avaliar, sabe? Tem certas revelações que o profeta tem que avaliar.
Aleluia. Tem que ter cuidado quando vai falar. Muitas das vezes Deus manda falar uma palavra dura para uma pessoa, que a pessoa fica furioso comigo. Uma vez, Deus mandou eu disciplinar um irmão que estava na posição de pastor, que eu mandei disciplinar ele. E o Deus mandou eu disciplinar ele, eu disciplinei ele. Ele não podia mais pregar, nem orar, nem fazer nada aqui. Ele deixou que o diabo entrasse no coração dele, saiu da igreja e até hoje não fala comigo. O problema foi meu? O problema foi dele. E o caso dele foi gravíssimo. Entende? Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se humilhar. Né? Quando você, por Deus, for repreendido, você se humilha. Mas por que o crente muitas das vezes não se humilha? Porque ele é inchado, porque ele tem um eu muito grande, porque a vida dele não é trabalhada. Aleluia! Uma certa vez, veio um irmão aqui da Igreja Deus e Amor. Nesse tempo, era um jovem. Ele, eu queria falar uma coisa para o senhor, pastor. Essa igreja está orando muito pouco. Eu falei, irmão, é assim, né? Mas a igreja está sempre orando, mas ela, quanto mais melhor. Passou-se os dias. Um dia eu encontrei com ele no shopping, ele se escondeu de mim. Ele se escondeu de mim porque ele estava passeando com a jovem dentro do shopping. E aí eu falei, Deus entregou ele nas minhas mãos, mas eu fiquei quieto, não falei nada, não contei nada para ninguém. Passou-se os tempos, alguém veio falar comigo que ele estava trabalhando, alguém não, meu cunhado Renato, presbítero Renato, veio falar comigo que ele estava trabalhando na empresa onde ele trabalhava, me parece, eu não sei o que é, encontrou com ele lá, ele começou a falar de Jesus. Não, agora eu estou no centro, espírita, que não sei o que, porque isso, e falou um monte de coisa. Quer dizer, ele desviou e foi lá para o chiqueiro do Satanás. Tá vendo? Quis dar uma de super santo, de um profeta, e chegou na hora. Não, irmãos. O profeta, ele deixa Deus trabalhar no coração dele. Por quê? Quando eu entrego uma palavra dura de Deus para você, eu digo assim para mim, essa palavra poderia ser para mim. Então eu não vou me inchar e me achar super espiritual e super santo diante de você, irmão. Eu tenho que olhar por mim para que eu não caia no mesmo erro. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, eu e a Cristina estava chegando, a minha esposa estava chegando no ponto do ônibus. Aí veio o irmão entregar o recado. E ele ficou entregando o recado, aí viu eu com ela, disse, e vocês estão em adultério. Aí eu falei, irmão, como que nós estamos em adultério? Aqui, a minha aliança. A aliança dela aqui, nela. Nós somos casados, irmão. Ele ficou sem graça. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Tá vendo como nós temos que ter cuidado? Teve uma vez que eu conheci um irmão que ele entregava a profecia e vinha pedir um real, pedia R$1. Ô, irmão, aí nós apelidamos ele de irmão de R$1. Ô, irmão, R$1, ele morreu. Outro irmão também no monte, entrega um recado, ô, irmão, eu falei, você não tem dinheiro não. Daí eu já passei a conhecer ele, eu falei, você não tem dinheiro não, nunca mais vem me perguntar, falar nada para mim. Entregava uma revelação. Então nós vemos de tudo. E por causa dessas coisas você não vai acreditar que tem profeta em Israel? Irmão, tem profeta em Israel. Se na tua igreja não tem, o problema não é teu. Mas que há profeta em Israel, há. E se na tua igreja não tem, a coisa está feia lá na tua igreja, fique orando a Deus para Deus enviar um profeta aí na tua igreja para ver se acontece uma melhora aí. Aleluia! Porque há profeta em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E falando em autoridade, nós precisamos ter conhecimento espiritual. O que eu estou passando para vocês é conhecimento espiritual.
Porque eu aprendi com o Espírito Santo, em jejuns muitas vezes, em madrugadas sem dormir muitas vezes. Eu aprendi com o Espírito Santo. Se você não tem tempo para Deus, você não vai aprender nada. Você tem que dar tempo para Deus. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho que descansar. Não, para Deus nós fazemos o tempo. Para Deus nós fazemos o tempo. Eu estou aqui. Minha esposa está lá em cima orando. Para Deus nós temos que fazer um tempo. Entendeu? O crente não pode viver sem orar, não. O crente tem que estar sempre em constante oração, falando com Deus. Aleluia! Então nós temos que ter conhecimento espiritual, saber das coisas. Uma certa vez um centro aqui atrás da rua de trás, há muitos anos atrás, o caboclo, o guia lá daquele centro, trabalhava com a serpente, era uma jiboia grossona. Um dia a jiboia fugiu do centro e foi um auê. E foi e corre daqui, corre daí, corre daqui, procura, e não acha, e aí um homem dentro do terreno dele, que ele tinha um terreno grande, ele criava porco, ele plantava verdura, ele criava galinha, um monte de coisa, e a cobra estava lá na casa dele. Aí o pai de santo foi lá e pegou a cobra. O que aconteceu? Aquele homem morreu. Depois que a cobra entrou lá no terreno dele, o homem morreu. Entendeu? Olha aí o que o diabo faz. Olha como o diabo trabalha. Eu vi isso. E o Espírito de Deus me fez entender que ele morreu porque o diabo foi lá através da serpente e já injetou uma seta no homem, atacou o coração, morreu, problema cardíaco, deu um derrame lá, um infarto lá fulminante, morreu. E o Espírito de Deus falou assim, olha aí o diabo o que fez. Ele foi lá naquela cobra e matou o homem lá. Tá vendo? Foi o diabo que matou. Você está entendendo? Então, o diabo trabalha, Deus também trabalha. Então você não pode impedir Deus de trabalhar na tua vida. Às vezes o diabo entra na tua casa através de uma pessoa. Sabe? Aquela pessoa chega na tua casa, deixa a tua casa oprimida e vai embora, porque aquela pessoa veio acompanhada. Meu pai me contava que o meu avô conheceu um homem que ele tinha os olhos malignos. Eu também conheci um homem que tem, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Ele chegasse na casa do homem lá, se tivesse um passarinho, ele ficava olhando o passarinho, no outro dia o passarinho amanhecia morto. Eu ficava olhando para a plantação do homem lá. Se a plantação, porque o meu avô morava na roça, ficava olhando para a plantação. Nós chegávamos no dia, a plantação secava toda, morria tudo. Porque os olhos malignos. Então, por que eu vou resistir Deus? Por que eu vou resistir o Espírito de Deus? Por que eu vou resistir um aprendizado? Tem gente que diz assim, eu não acredito nessas coisas, não. Você acreditando ou não acreditando, existe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Vai ler a Bíblia, vai buscar em oração, ter conhecimento das coisas de Deus, para que você não seja enganado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora eu vou contar uma coisa que aconteceu. Uma vez, uma macumbeira ficou sabendo que eu falei assim, estão fazendo macumba, esses estão fazendo macumba. Aí ligou para cá, eu atendi. Alô, é você que está fazendo isso, fazendo aquilo, falando isso, e aí falou um monte de besteira e disse, eu vou aí. Eu falei, você quer vir aqui? Pode vir. Quem estava usando ela era o diabo. Você sabe o que aconteceu? Presta atenção no que aconteceu. Naqueles dias nós fomos para o monte, foi uma equipe grande para o monte. E foi um irmão que a mulher dele não era crente, era um irmão aqui da igreja. Nós fomos para o monte, chegou lá, demorou muito, eles receberam uma ligação no celular. E a mulher brigou com ele, falou um monte de coisa e deu ordem, você vai ter que vir embora agora. Se você não vir embora agora, ele falou um monte de coisa que eu não sei, eu não vou falar aqui. Passou. Aí uma irmã que
que ele falou com ela lá, disse, pai, mas então foi a mulher dele que falou. A mulher dele estava danada da vida. O que aconteceu? Chegou no outro dia, ela bateu aqui no portão da igreja e falou um monte de coisa. O Espírito de Deus falou assim, tá vendo? A pombagira veio no corpo dela. Quer dizer, a pombagira falou no corpo da outra lá, na boca da outra lá, que nem conhece essa, e o diabo falou assim, eu vou aí. Eu falei, pode vir. E aí usou a mulher do irmão da igreja aqui para dizer que e veio num portão aqui da igreja e falou um monte de coisa. Tá vendo? O diabo usa quem dá lugar para ele. Ele disse que vinha, que eu falei que ele podia vir, ele veio. Veio no coro de outro e falou um monte de coisa e disse que era eu que estava fazendo para separar o casal. Eu não separo casal nenhum. Quem sou eu separar? Né? Se quer botar a culpa, bota a culpa nos seus problemas, não para botar a culpa nos outros, não é verdade? Louvado, já disseram que eu separei casal, mas eu não separei nada não, entendeu? É a pessoa que falou até hoje, não fala comigo sem eu ter feito nada, porque a mulher dele aceitou Jesus e ele não gostou, e separou dela porque ela aceitou Jesus e ele disse que não gostava de crente, e aí, que foi eu que separei? Quem separou foi o diabo, porque ele deu lugar para o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Aleluia. Eu preciso ouvir Deus. Entende? Eu tenho necessidade de Deus. O que é um profeta? O profeta é um porta-voz. Eu sou um porta-voz de Deus. O que Deus falar comigo, vá lá e fala, eu vou e falo. Eu não trago para casa, não. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu quero dormir à noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver aqui 1 Pedro, o que tem? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tá vendo? Está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo guardando aqueles que temem a Deus. Então nós temos que vigiar, porque o diabo arma a emboscada. Se o diabo arma a emboscada contra os crentes, então por que esses crentes não tem que ter um Deus que fala? Nós temos um Deus que fala. Se lá na tua igreja Deus não está falando, então está faltando Deus lá, está faltando os dons de Deus lá, está faltando o ministério de profeta lá, está faltando visões, revelações, porque Deus deu os dons à igreja, e a igreja tem que ter os dons. Aleluia! Esse assunto é muito vasto, nós vamos falar muito sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para que você creia. Eu tenho um testemunho, mais coisa para falar. Uma vez veio um casal aqui na igreja, veio nos cultos, e foi vindo. Quando foi um dia, o Espírito de Deus falou assim, ore na perna dele. Deus não me mostrou nada, só falou assim, ore na perna dele. Eu botei a mão na perna dele e orei. Passou esses dias, ele voltou. E ele falou, pastor, eu quero dar um testemunho. Sim, irmão, pode dar o testemunho. Ele falou assim, aquela perna que o senhor orou, que Deus mandou o senhor orar, eu tinha um caroço do tamanho de um limão, o caroço desapareceu. Louvado seja o nome do Senhor. O caroço desapareceu. E este homem, Deus me mostrou que era um homem viciado, ele estava na igreja querendo largar os vícios, mas ele ia e voltava. Ele veio parar aqui para edificar a fé dele, para fortalecer ele. Mas ele tinha briga com a mulher, eles dois brigavam. Teve uma vez que chegaram os dois aqui, um bicudo com o outro, eu fiz oração pelos dois. Mas aquilo ficou marcado na vida dele. O caroço desapareceu da perna dele. Eu tenho mais para contar. E eu vou contar, no próximo vídeo. Que esse é interessante. Veja o próximo vídeo e que Deus te abençoe.